Boa noite. E aí, pessoal, voltou um friozinho aqui em São Paulo, abrindo uma live para vocês, para falar hoje sobre sendo espaço. E o convite é para a doutora Marqueles. Já já ela está entrando e vamos falar um pouquinho com vocês sobre esse acesso à consciência que pode cada dia mais nos trazer esse espaço de ser, né? E é muito interessante que a gente pode trabalhar em cima disso. Eu tenho algumas especialidades de Axis e uma delas é o 3 dias de corpo. E a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Onde é esse espaço de ser espaço. E é muito gostoso poder estar aqui com vocês. Eu tenho feito lives assim de vez em quando, às vezes surgem umas de última hora, e essa foi uma delas. A gente estava conversando mais cedo com a equipe e falou: Mal, vamos fazer uma live, vamos falar sobre qual assunto? E veio esse assunto. Ser espaço muitas vezes se requer para que algo novo possa entrar. Às vezes a gente está tão cheio, tão cheio, tão cheio, que não tem espaço para o novo. Cheio de escolhas antigas, de pensamentos, sentimentos, emoções, cheio de julgamentos, cheio de trauma, de drama, cheio de insanidade. Boa noite, Daisy. Bem-vinda. Gratidão pelos comentários no grupo do Telegram e amanhã a gente tem um encontro com o Big Five. Vou estar recebendo os participantes dos 2 workshops, o de sexta e de domingo, onde a gente trouxe o que é o Big Five. E o Big Five é justamente o que tem de mais recente no Access e tem tudo a ver com um espaço. Aqueles alunos que receberam o processo, deixa eu só ver se ela já chegou. Opa, peraí. Ainda não, está chegando. Os alunos que receberam o processo corporal durante a classe O Fundamento e durante a classe de 3 dias de corpo. Salve, Jorge! Aí sim ficou bom de falar. Jorge Nakano. Salve, irmão. Saudade a você, cara. Legal abrir live assim, a presença de vocês chegando. Salve, Priscila. Obrigado, Pri. Um abração no Fred. Muito gostoso estar online aqui. Às vezes a gente para um pouquinho, né, para refletir sobre as coisas da gente. E é bem legal esse espaço de poder ter onde compartilhar com vocês todo espaço que eu estou sendo, todo espaço que eu escolho ser, quanta coisa às vezes se requer para eu estar soltando de expectativas e agora com realidade presuntiva, tudo que eu fico presumindo como deve ser, de que jeito deve ser, como não pode ser. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bem-vinda, Patrícia, Karina. Boa noite, obrigado. Ela chegou. Oi. Eita, aí, agora sim. Boa Boa noite. noite. Vou regular o meu aqui. Pronto, subiu. Que Bem-vinda. gratidão, hein? Como posso ser mais grata de poder fazer essa live contigo, Maurício? Olha, eu faço perguntas, sabe? E quando vem a consciência na hora, não tem meia conversa. Acho que se requer mesmo essa nossa conversa, tanto para a gente como para quem vai acessar agora e depois. E quando eu fiz perguntas sobre qual seria o tema e falar sobre sendo o espaço é muito legal. Eu tô nesse espaço de ser o espaço. Eu queria saber de você. Se apresenta primeiro para o pessoal aí para a gente poder falar sobre isso. Certo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, sou facilitadora de qualidade de vida e dentre as ferramentas que eu utilizo, tenho o Access Conscious, Uhum. sou fisioterapeuta, osteopata e a minha caminhada no Access, ela começou não faz muito tempo, foi em 2019. E te confesso, Maurício, que quando tu trouxe esse tema, saiu um pouquinho da minha zona de conforto, né? E Uhum. eu fui para a pergunta: qual é a energia por trás desse tema, né? Tirando aquela coisa bem formulada que, nós somos o espaço entre as moléculas. E aí eu fui para a pergunta e veio aquela energia assim: ser espaço talvez seja ser, né? E como isso é desafiador. Sim, exatamente. Olha, você falou uma palavra mágica aí agora há pouco,
que está mexendo muito comigo e está sendo uma enorme contribuição para eu estar sendo esse espaço, e esse espaço novo que eu estou sendo, que é a palavra osteopata. Parabéns pela sua escolha. Cada cidade que eu vou, eu procuro por um. Cada um tem a sua maneira de lidar, mais com ossos, mais com vísceras, mais com outras situações. Uns medicina tradicional chinesa e outros mais. E foi ali que, em janeiro, me veio uma liberação do diafragma muito grande, onde começou a funcionar melhor meu corpo, que veio a partir de uma indicação de uma aluna. Então, esse espaço que eu arrumei dentro do meu corpo, que estava tudo comprimido e apertado, me possibilitou ter mais acesso à consciência do que eu estava guardando, achando que eu estava sendo fluxo e não estava sendo fluxo. Então, eu estou dando aula de fluxo, não estava sendo fluxo, e acabei guardando, pressionando as minhas vísceras, pressionando o meu corpo com muita contração. E a partir de uma liberação que eu recebi, olha, sou muito grato pela técnica que você exerce, viu? E sabe que foi uma live tua, né? Eu, desde que tu se tornou facilitador de 3 dias de corpo, eu disse, eu escolho. O que se requer no universo, me apresenta, eu escolho, né? Fazer com o Maurício essa classe que eu acho maravilhosa, sou apaixonada. E aí, quando eu assisti aquela tua live, que foi que eu até, na própria live, eu comentei, Maurício, quando é que tu vem para Porto Alegre? Porque eu vi assim, ó, o que eu percebo, né? Que os processos corporais do Axis, parece que a osteopatia me preparou para chegar nesse momento. Porque com a osteopatia, a primeira coisa que ficou muito clara para mim foi que nós somos um todo, né? E que a gente tem que olhar para o todo, não adianta ir só num sintoma, né? Que através de uma lesão... integrativas, as práticas integrativas vêm nisso, olha. Estão entrando aqui alguns alunos de 3 dias de corpo. Chegou uma turminha de São Paulo, chegou uma turminha de Floripa. E essa experiência que eu estou tendo com 3 dias de corpo, eu acompanho as pessoas depois da classe, né? E a mudança que elas estão tendo na vida delas tem tudo a ver com esse espaço. A liberação agora, eu estou abrindo atendimentos em São Paulo. Fiz um hoje do processo novo do Big Five, que a gente vai ensinar na classe 3 dias de corpo, né? Que é justamente para liberar o que está trancado no seu corpo, a eliminação e erradicação do que está trancado no seu corpo. Então, vários processos que a gente ensina em 3 dias de corpo é para conseguir espaço no seu corpo. Eliminou, erradicou e dissipou, foi embora, deixou espaço. Deixou espaço de pensamentos, sentimentos, emoções do passado, deixou espaço de programações que tinham no seu corpo. Então, algumas pessoas que estão aqui são muito queridas e eu percebo cada dia mais expansão na vida delas, em relacionamento, em trabalho, em todos os aspectos, abrindo para novas escolhas. O Axis, depois do fundamento, e é um pré-requisito para essa classe, um fundamento em 12 meses, eu costumo fazer aquela primeiro dia revisando alguns itens que se requerem para a gente avançar em corpo, né? Sim. E isso é muito importante para a gente estar juntos. Então, sendo o espaço, é sendo algo que te permite que o novo chegue para você. Tem que ter espaço no corpo para que o novo chegue. Se você está lotado, não tem como entrar. E eu acho que com o Axis, né, que a gente começa... Normalmente a gente começa pelas barras. A gente aprende a primeiro dar espaço para perceber o corpo, né? Porque eu acho que começa por aí. Primeiro tu dá espaço de escutar teu corpo, ao invés de... E aí, claro, eu sempre digo... E é isso aí. Que a gente tocou os pontos, há uma liberação elétrica nos pontos, de pontos de vista sobre dinheiro, pontos de vista sobre corpo, sobre sexualidade, sobre controle. E já vai abrindo espaço. Aí você avança mais um pouquinho em Axis e a sua consciência começa a se expandir de perceber mais coisas que antes você não tinha tanta clareza e somatizava muito no seu corpo, né? Que a gente trabalha com a quem pertence isso. E após o fundamento, vem a classe 3 dias de corpo. E eu costumo dizer assim, cadê meu... pegamos aqui. Essa aqui é a minha antena, chamada corpo. E ela fica mais alta e mais potente. Você começa a ter mais consciências, perceber mais coisas. Seu corpo começa a vibrar e começa a perceber mais rádios, mais informação. Tudo já está disponível. Mas com a sua potência, com esse espaço que você vai trazendo, você começa a perceber coisas que antes você deixava quieto, tanto em você como nos outros. Eu costumo dizer, sabe, que um chuveiro só esquenta porque tem resistência.
E quando essa informação passa por você, se você cria resistência a essa informação, a sua antena também esquenta, seu corpo também esquenta, você se inflama, você tem dores, dores de consciência, dores de resistência àquilo que não deseja mudar, dores ao ponto de criar doenças. Quando você A começa gente vai a lidar com isso, solidificando, vai né? mudando, você vai fritando por dentro. Exatamente. E eu acho que isso é tão interessante, porque aqui a gente está falando em corpo, em saúde, né? Nessa questão de doença, mas o quanto também honrar esse corpo, escutar e dar espaço para esse corpo se mostrar como ele é, Daí nos abre veio para tudo. prosperidade. Nos abre Daí para uma veio prosperidade. todo esse espaço, sabe? Em janeiro eu tive uma inflamação muito forte no meu pé. Ela já vinha durante um tempo, eu usava salompas, fazia perguntas, passava um gel, tomava um cataflã aqui e o pé incomodando. Mas em janeiro ela foi muito forte. E foi junto com outras coisas, da parte emocional, de trabalho, de cansaço, de tudo, de pô, eu viajo o Brasil inteiro, paro pouco, meu corpo fez epa. E aí, primeira coisa foi, vamos no hospital. E o meu corpo, não, não é hospital. Não é gesso, não é hospital, não é raio-x, tem alguma coisa aqui. Continuei na pergunta, um aluno indicou um osteopata no Rio, e lá, ele, além das técnicas que ele utilizou, ele chegou assim, o que você está aprendendo que você não está soltando? O que você está guardando? Aí, uou, peraí, vamos lá. E aí comecei a soltar aquilo, procurei outros profissionais, fiz fisioterapia, tudo mais, meu pé ficou zerado, show de bola, viajei, fui para o Japão, show de bola. E recentemente meu pé doeu de novo. Aí quando eu falei, peraí, opa, tô no caminho da vaca? Tô voltando pro loop? É, o caminho da vaca, aquela trilhazinha no pasto enorme, as vacas andam tudo no mesmo lugar, né? É, você tem um pasto, eu sou criado no interior de São Paulo, né? O caminho da vaca é onde tem aquele pasto enorme, mas todas andam pelo mesmo A lugar. linearidade. Ali, voltando pro caminho ali. Então, quando eu percebi isso, foi muito mais rápido sair desse espaço, novamente. E eu falei, ok. E agora eu estou justamente trabalhando o processo do Big Five, que trata de realidades presuntivas, trata de necessidades de realidades reativas, de sistemas de resposta a necessidades reativas. E depois, se você vai entrar na inteligência artificial, que faz isso gerar um looping dentro de você, e aí vem Programações. o quinto elemento, que é o top, que chegou mais recente, onde você está sendo um salvador da humanidade, desiludido, desanimado, que não conseguiu salvar a humanidade. Que é o E tem vários processos maravilhosos novos, né, Maurício? Eu tenho Esse aí, brincado com eles ali esse é o mais agora. recente. Janeiro vieram mais 12 da classe avançada de corpo, mutação holográfica. Você é BPF? Sim, Hum, eu tô. Essa ótimo. vai ser minha quinta classe de 3 dias de corpo contigo. Tô escolhendo, né? Porque é uma classe que eu vou te dizer, mesmo como osteopatia e não desfazendo da osteopatia, eu percebi que com os processos corporais os resultados aparecem com muito mais rapidez, né? Sou formada há 25 anos. É junto, você vai na pergunta, o atendimento é com você, o que se requer você usa. Hoje, por exemplo, eu vim atender uma aluna, né, eu fiz 2 workshops iniciais, depois que o Gary autorizou, eu fiz o primeiro, que são os Big Five, né, começando as cinco grandes, depois eu fiz o primeiro sobre família. Sexta-feira eu vou falar sobre curadores, que é um espaço muito legal, com o que tem de mais recente no manual do fundamento, junto com essa energia, que é muito lindo isso, sabe? Eu recomendo tremendamente que vocês venham sexta-feira, tá intenso. E eu estou acompanhando as pessoas com essa nova energia. O Gary pediu para a gente ter uma atenção especial, o processo ele é bem intenso. Então eu vou estar dando essa atenção especial no 3 dias de corpo, no fundamento que a gente está indo aí para Porto Alegre, e também nos workshops. Então amanhã eu tenho um encontro como se fosse um retorno de consulta. Amanhã eu tenho um retorno com as pessoas do workshop para saber como eles estão. E alguns já têm alguns relatos nos grupos, tem muita coisa vindo para fora dessas gosmas, dessas melecas, desse espaço. Então o workshop foi bem intenso, como meus workshops são. E eu estou acompanhando essas pessoas para que elas possam ter a tranquilidade de liberar esses processos em algo que eu disse no grupo, isso é temporário. Escolha lidar com isso. Aproveita que veio à tona para a gente lidar com isso. Então, eu estou abrindo uma conexão com as pessoas online para que a gente possa estar fazendo esses processos. Aqueles que escolherem processo corporal, eu vou estar indicando alunos que fizeram classe comigo, que já estão habilitados a serem praticantes. Tudo isso, sabe, que é para abrir espaço no seu corpo.
Aquela incoerência de que eu faço, faço, faço e nada muda, é porque você está fazendo, não está sendo. E aí entra a história do espaço, né? Como Aí pode entra ser o mais sendo grande que isso? para que você possa mudar um hábito e sua agenda já está cheia, como é que você faz? Tem que mudar alguma coisa. Então, se o meu dia está todo cheio, aula disso, aula daquilo, aula não sei o que, que horas que eu vou arrumar espaço para uma nova escolha? Então, não existe desescolher, existem novas escolhas. E a gente fala muito sempre no manual, se você continuar escolhendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados. O ponto de vista cria a realidade, né? Se tu quer mudança, não dá para Uhum. continuar mais do mesmo. É. E aí tu falou da questão de agenda e o quanto essas classes vocês estão vindo, né? Tu e a Si com TTE, com fundamento e com 3 dias de corpus. E como essas classes não são só para quem trabalha com essas ferramentas, Uhum. mas sim também para todo mundo, né? Eu acho importante Brasília, trazer isso. Brasília teve um grande amigo, né? A esposa dele está aí assistindo, a Pri, advogado. E usa dentro do escritório de advocacia, usa consciência com os clientes, com as situações, com os atendimentos, com tudo, com os processos. Tem uma outra que é a Cris, ela tem uma ótica, é comerciante, começou a usar nas vendas, no trabalho, né, para sua família, né, que já está avançando em consciência, quer avançar na família com coisas diárias do nosso dia a dia. E aí eu recomendo, a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse assunto do curadores dentro do 3 dias de corpo, mas às vezes no fundamento a pessoa não pegou ainda bem esse espaço na aula que fez. E para você é uma mega Hum, contribuição nos seus atendimentos. Então, para sim. começar um atendimento, a primeira pergunta seria: a quem pertence isso? E eu vou te dizer que para mim eu trabalho em geriatrias, né? Isso já vai fazer. Agosto faz 26 anos que eu sou fisioterapeuta. E sempre em geriatria, né? Já trabalhei em hospital, hoje já não é uma escolha. E depois que eu fui para uma classe de barras e que eu aprendi a que pertence isso, eu fiz um áudio, né, com a minha voz. Então eu saio da clínica onde eu atendo e eu venho escutando ele no carro. Isso mudou a minha vida, Sim, porque antes eu era, tipo, dependente de relaxante muscular. Eu saía sempre com muita atenção. Aí no carregando fundamento, né, eu aprendi que eu era uma curadora empata e a partir isso. disso foi abrindo espaço, né, para novas Que é possibilidades. sobre isso. Então, o que nós estamos trazendo para as pessoas nessa live? A energia minha e sua de ser espaço, de abrir espaço, soltando o que não funciona, soltando o que não é seu, deixando com cada um. Então, devolva ao remetente consciência anexada. Digamos que o remetente tem uma dor e você começou a sentir também. Você não devolve a dor para ele, ele já tem. Você devolve consciência para ele. Então, devolvo consciência ao remetente. Devolvo para ele incluir e não julgar. Devolvo para ele aquilo que vai contribuir com ele. E aí o seu papel E foi feito, que é ter consciência daquilo e falar, ok, agora, quanto da nossa consciência dos outros, e aí vem o assunto de sexta-feira, dos curadores, são de pessoas que não desejam ser curadas. Isso é muito claro. Você se torna um abusador quando você quer curar alguém que não quer ser curado. Eles resistem. abuso energético. Um abuso energético, pois você está ali querendo liberar uma pessoa de algo que para ela é o vitimismo que ela usa dentro da família, na manipulação com as pessoas. Então, às vezes, você tem uma pessoa de idade em que o filho leva, olha, vim aqui trazer meu pai, mas o pai e a mãe não quer ser curado. Ele quer continuar doente para que tome conta do filho, tome conta. Então, tem todo um fator que às vezes é melhor atender o filho. O Mecanismo de pai. sobrevivência, né? As pessoas às vezes Isso usam uma dor. inconscientemente. Inconscientemente. E o legal também quando tu usa essas ferramentas associadas, por exemplo, nos atendimentos de fisioterapia, é que a Uhum. pessoa vai acessando consciência, né? Porque quando a Exato, gente corre as barras, tu vai liberando. E exato, aí é mais exato, fácil de exato. ter resultados a partir. E eu tô falando da físio porque é com que eu conheço, mas eu E tenho a veterinários físio, que ela fizeram os cada processos. dia está mais presente. Tem um mercado imenso de físio, né? Por exemplo, fui em Campo Grande, consultei um osteopata. Aí, quantos de nós não estamos com a C1, C2, C3 por conta do celular e da cabeça baixa? E isso vai refletindo, chegando em vários lugares. Quantos de nós não estamos tendo aquele alongamento que se requer para o Ilho Pessoas? Quantos de nós, inclusive eu, podemos aprender mais hábitos diferentes? Então, eu comecei um hábito novo às 6:30 da manhã, de fazer meditação, uns alongamentos que me recomendaram, além daqueles que eu já fazia.
Minha segunda graduação não completada foi educação física. Olha só. Nós, como humanoides, né, faltou ali um pouquinho para formar e vários acontecimentos, como o falecimento do meu pai, passei num concurso público, e eu era atleta, então, você quer ter uma ideia, assim, desde a história do meu pé, já foram 15 quilos embora. Uau. Ah, eu vi, você tá tomando aquele suco, né? Tomando suquinho de aipo, chegou minha garrafinha com água com hidrogênio, tem umas coisas que eu estou mudando. Meus hábitos estão mudando, a meditação está fazendo parte. Esses dias eu comecei o processo do Wim Hof com a mão no gelo. Já estou fazendo, já estou tomando, finalizando o banho gelado. Então a gente vai adicionando hábitos na nossa vida. Isso é E importante. E eu acho legal tu trazer isso, porque é bem sobre isso. O Axis, né, a consciência, ela inclui tudo e não julga nada. A gente não tá dizendo assim, ah, tu tem que optar por uma coisa e abrir mão das outras. Né? Pelo Você contrário, quando vai a gente começa a incluir, escutar o é corpo, integrativo, é são, integrativo. né? Você vai acessar a consciência de uma nova técnica, acessar a consciência de um novo tratamento, você vai acessar a consciência. Eu estou adorando ela aqui. Isso aqui, ó. Minha malinha de laser vermelho e infravermelho. Super maneiro, fazendo e-lib. Amiga, então você ceia, você sumaça, leva comigo na viagem. Então, várias coisas estão contribuindo para minha mudança de atitude, né? A aparência mudou, estou mais jovem, minha presença está diferente. Você olha vídeos meus, você praticamente não me reconhece. E ok, dentro do Axis a gente fala sobre isso também. É Quando eu era ser atleta de espaço. educação física, eu tinha 3% de gordura e 68 quilos. Era ciclista. Ciclista é só a E, vareta, né? E eu não era muito feliz assim. Tinha muito julgamento do meu corpo por ser muito magro. O dia que eu fiz 70 quilos, eu comemorei. e é tão interessante tu trazer isso, né? Porque cada corpo tem um formato que vai deixar ele mais feliz. E muitas vezes a gente comete o autoabuso, e aí eu vou falar por mim, porque Uhum. julgamento, né, é uma coisa que eu faço com facilidade, não confesso, né, que é todo um trabalho diário para não fazer julgamento com a questão de imagem, né? E o Access contribuiu muito para melhorar isso, porque no início eu lembro que se dizia, se julgar é botar maldade no mundo. Eu custei a perceber e reconhecer o que isso significava, né? Uhum. E, e hoje a gente muitas vezes a gente pensa que ser feliz é seguir aquele padrão que é imposto. E na Olha, verdade é longe disso, né? esse espaço do ser feliz, eu trabalhei bastante no Clube do Livro, do Dez Mandamentos, trabalhei bastante no programa que eu fiz de 30 dias, nas classes de trabalho. O que é ser feliz para você? É copiar a felicidade do outro? Então, às vezes, a felicidade para você é completamente diferente do outro. A sua felicidade só vai ser descoberta por você, da maneira que você é. Não tem que ficar mostrando os dentes para dizer que eu estou feliz. Não tem que fazer assim, não tem que mostrar os dentes, não. A sua felicidade vem de dentro, a felicidade vem de uma harmonia, de uma paz. Então, muitas vezes, esse espaço de julgamento com o corpo, através de uma consciência, por exemplo, eu, em setembro do ano passado, vai fazer um ano, fiz meu transplante de cabelo, estou feliz da vida com meus cabelos aqui, filha, tirou daqui, tampou o cucuruto, encheu aqui, deixei a barba, e por que não? A mulher quer fazer seu silicone, faz, quer fazer sua intervenção, faz, a sua autoestima, o seu espaço de você estar sendo com você, só você sabe. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, E quando a esse é gente, um negócio bacana de você poder estar escolhendo. O que você escolhe? Ninguém tem nada a ver com isso. É piercing no nariz, é brinco na orelha, é o que você e escolhe. quando tu traz isso, me remete muito aos resultados desses processos corporais, os resultados que o fundamento trazem para a vida de cada um, as mudanças, porque isso é muito particular e depende muito da história, né, das memórias que tu traz, da Exato. ancestralidade. Uhum. Para E aí, aí, cada um aí você vai estado. conectando assuntos, né? Então, para a gente falar desse mais recente, né, que está presente muita coisa, a realidade presuntiva é muito interessante, que você presume, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Porque alguém disse, aí vou ter que dar uma sacaneada básica, porque saiu no Fantástico. Meus alunos sabem que eu meto caneta. Ainda existe? Ainda passa? Não sei. Será que ainda tem? Faço a mínima ideia. Não Mas tenho o como que saber. passava, o que passava lá, na semana seguinte virava uma febre. Que era um influencer disso, né? Um influenciador de massas, onde uma hora dizia que a gema do ovo fazia mal, depois dizia que a clara do ovo fazia mal, e cada hora falava uma coisa que ia influenciando tudo isso. E hoje,
nesse espaço que eu tenho aqui de consciência corporal, para eu ser feliz, eu não tenho que ter aquele corpo bombado do cara que malha não sei das quantas, que faz não sei o quê. Isso nunca funcionou para mim. Para mim, ser feliz não tem nada a ver com ir à academia. Eu sou adepto à calistenia desde menino, 14, 15 anos. Meu negócio é barra e paralela. É o peso do meu corpo, fazer flexão. Se eu puder estar funcional com o meu corpo, forte com o meu corpo, então, mesmo com meus 111 quilos, 112 quilos que eu cheguei, eu fazia 25 paralelas, que é um exercício puxado. Eu sempre Sim. mantive meu corpo e o meu exercício, o meu tônus muscular, o meu corpo, com a calistenia, não importando como meu corpo estivesse, eu sempre estive funcional. Então, é por aí. O que funciona para você? Se naquela época eu estava com sobrepeso, ok. Chegou um ponto que meu corpo gritou. E aí mudei meu colesterol, mudei minhas atitudes, vi que eu estava me sobrecarregando de trabalho, me sobrecarregando de responsabilidades e muitas vezes vivendo em função das outras pessoas, sem elas desejarem, E sem elas já que, escolherem. já que a gente está falando um pouquinho de julgamento, eu acho que vale lembrar, né, que entrou essas energias novas Uhum. no fundamento, entrou energias novas 3 dias no de corpo, facelift, né, que é o facelift que quando a gente adicionou. faz, quando a O gente facelift faz chegou exercício. até a Big Four, né? O Big Five veio só para o fundamento. Então lá, quem é a FF, né? Dá uma olhadinha no seu link. Eu sou do suporte do Axis, né? Vai no seu link, a FF, tem lá as últimas notícias. Você vai encontrar as 4 energias para adicionar até o manual novo sair. Você dá aula de Sim, facelift também? sim. Eu comecei, né? Primeiro eu virei facilitadora de facelift, depois que eu virei facilitadora de barras, porque eu me A gente apaixonei tem, quando eu recebi esse. a gente tem uns dias livres aí, entre uma semana e outra. E eu estava me perguntando o que seria a contribuição para a gente criar aí. Ué, Quem sabe a gente não cria uma classe juntos? o que mais é possível? Eu ia adorar. Como posso ser mais sortuda? Vamos ver o que a gente consegue encaixar, ver espaço. As meninas estão vendo isso. De repente a gente encaixa. Eu já fiz classe com a Sofia e com o Danilo em Franca, já fiz classe em Passo Fundo com a- com as meninas lá. Então, às vezes dá para a gente fazer, encaixar com vocês. É legal estar criando mais para os hosts locais também, para quem está contribuindo com a gente, para fazer um espaço. Eu posso abrir também atendimento aí em Porto Alegre, como eu fiz em Campo Grande. Eu cheguei um dia antes, fiz atendimento pessoal e online, sabe? Dá para a gente criar algo bacana. Eu gostaria de poder estar contribuindo mais com o pessoal. A gente vai ter uma troca de barras, se eu não me engano, né? Sim, né? Já tem. Gente, vão no. A gente, se quiserem, me peçam o link, se não tá lá no Insta do Maurício, da Cíntia, né? Bom, Para se inscrever para essa troca na uma coisa que eu sexta-feira. descobri hoje, parece que o espaço que a gente vai fazer as trocas tem que pagar pelo dia inteiro. Então, a gente tendo as marcas lá, a gente pode ter atividade durante o dia das trocas. Eu, Dá pra gente eu criar ainda não alguma. sou, não tô, É, não sei onde é que vai ser ainda, elas estão né? decidindo ouvir no nosso grupo, então a gente poderia criar algo. Eu chego num dia, no dia seguinte tem as trocas. Nesse dia seguinte, se eu te organizar direitinho, já é um dos dias que a gente pode criar uma classe. A gente pergunta se o pessoal deseja mais facelift, barras, o que se requer. Sabe que já me perguntaram se vocês não iriam dar barras aqui. Como seria a O que gente mais é criar, de possível? repente, né? Tá aí, eu gosto, adoro criar coisas online, ao vivo e a cores, assim. A criatividade Todo vem junto com vocês, é por aí, percebendo essa energia, sabe, que é muito legal. Uma coisa bacana do fundamento, o pessoal saber, é que mudou muita coisa no manual. E coisas assim, saiu bem. sutis, que para mim, de sutil não tem nada. Por exemplo, entrou, em vez de pergunta, escolha, possibilidade de contribuição, virou escolho, pergunto, possibilidade, receber a contribuição. Escolho primeiro, depois Depois. eu pergunto. Ó, a Dezinha escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Estamos fechando hoje à noite. Ah, olha aí, Tudo tá pode fechando o melhorar. espaço. Tá vendo o espaço pra gente aí. A equipe Que tá legal. doidinha comigo. Eu tô criando um monte de coisa. Acabei de criar um negócio para amanhã, sexta-feira. Toda hora eu tô aí Esses inventando humanoides. moda. Mas é sempre na pergunta, sabe, Kelly? É ser a pergunta que abre espaço. É tendo escolhas que você se torna a pergunta. É tendo escolhas sendo a pergunta. Eu trabalhei uns workshops incríveis que era escolho, mas vinha uma sabotagem. Depois eu vim pro escolho e
uma ação consciente, uma pergunta, uma possibilidade. Então, que escolhas podemos ser para atualizar um espaço diferente? Eu fiz uma live com a equipe do Brandon, que ele está vindo, né, o 3 dias de corpo, é na mesma data que o Brandon. E tem uma turma de Porto Alegre que está subindo para fazer com ele em São Paulo. E foi muito interessante que depois o Brandon, em uma outra live, comentou sobre isso. Falou, nossa, que legal que o Faceadores do Brasil, aí a menina Fabi falou, Maurício, está trazendo esse espaço de mesmo tendo uma classe no mesmo dia, um contribui para o outro. E o que eu trouxe muito é, pergunte qual é o corpo, qual é a sua dupla que vai aplicar o processo em você. O facilitador, ele vai estar lá para facilitar que a dupla se encontre. O quem vai presentear e receber é a dupla. É o encontro de corpos. E, Isso é muito quântico, isso é muito doido. Nossa, é fenomenal os corpos se encontrando, pessoas vindo de última hora, percebendo a energia e falam, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí quando chega lá, a dupla bate assim, as questões são em comum. É linda essa classe. Eu estou indo para a minha 15ª ou 16ª classe de 3 dias de corpo. Está muito legal esse desenvolvimento, com esse manual novo que chegou em janeiro, adicionado dessa nova energia. Gente, é sensacional. É uma possibilidade além e, dessa e realidade. eu sempre digo até para quem já fez uma vez, né? Como eu te disse, essa vai ser minha 5ª classe. Eu sou muito apaixonada por essa. Porque cada vez que eu vou com uma pergunta, eu vou com outro ponto de Você vista, está e sempre tem diferente, sabe? processos novos, né? A Bianca fez uma participação também nessa live, ela já fez 14 classes. Como E a classe que ela fez comigo deu uma virada nela de um jeito. Agora em Campo Grande, a Grace, que é uma CF também, mas uma CF de 21 anos, coisa mais linda, também deu uma virada grande nessa classe. É muitas vezes ali que se requer soltar do seu corpo e dedicar o seu corpo 3 dias para ele. Não é pouca coisa. 3 dias de processo, 3 dias de imersão, 3 dias de aprendizado. Então, se você está tendo muita resistência no seu corpo, com dores, inflamações, situações pessoais, familiares, financeiras, relacionamentos, seja o que for, o que está trancado no seu corpo? E aí vem os processos de eliminação e erradicação. Aí tem outros processos que são de inicialização, ativação e exponencialização. Gente, isso é fenomenal, porque já está em você. Se já está em você, tem que inicializar. É como se você não apertasse o botãozinho do seu celular. Inicializa aquilo, atualiza para a versão mais recente o seu corpo, exponencializa aquilo a um nível além do que você imaginou que fosse o máximo. É lindo esses processos. E outra palavra que eu acho que muitas vezes, né, eu pelo menos antes tinha uma ideia diferente, é sobre instilar o caos, né? Tem vários processos que falam sobre Amiguinha. instilação do Isso caos. aí é a parte que é legal na minha classe 3 dias de corpo, que eu não fico sentado lá na frente olhando o celular, não, filho. Eu fico direto nas marcas. Eu fico o tempo todo contribuindo com o pessoal e acesso meu laptop, acesso o manual de referência de corpo, acesso conhecimentos, o que vem à tona eu trago. Então, às vezes pinta uma situação, pinta uma pergunta, e eu vou lá e explico qual é a situação do caos e da ordem. Eu trago coisas do manual de referência, do fundamento. Então, quando há essa interação com a turma, e todas as minhas classes têm essa interação, eu estar sempre presente com o meu corpo, com as questões, nós chegamos aí a consciências bem legais durante a classe. Tem hora que é um silêncio absoluto, que é o que se requer. E tem horas que a gente dá uma paradinha, conversa, às vezes depois do almoço, ou quando chega, e traz clareza sobre isso, sabe? Pois ordem é não ter espaço. Ordem é manter o que está. Ordem se requer em alguns momentos. A ideia é você ter um equilíbrio de ordem e caos. Se a sua vida for um caos completo, você chega num nível que a gente chama de X-Men, que essa realidade fica impraticável. Então, no caso dos autistas, Asperger e outros, eles vivem esse caos diário. E aí a gente quer colocar ordem na vida deles. Isso fica muito pesado. Se a gente coloca aquele caos de uma maneira diferente, a gente consegue lidar com eles, né? Então, no manual do fundamento fala, dê o dia completo. Quando você muda aquele dia completo, eles entram num caos porque ficou fora daquilo. Eu brinco, né, nas aulas, a gente fala sobre isso, que eu também programo o meu dia. E quando mudava meu dia, dava tela azul, fazia tan, tan, recalculando, e agora, e agora. Hoje eu já tenho mais facilidade em lidar com recalculando, eu faço perguntas.
e aí eu tenho novas escolhas. E eu pergunto, vem cá, hoje eu vou no banco, vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente pinta um compromisso, como hoje. Não estava programado isso daqui. E aí quando programou, eu falei, vamos, o pessoal está chegando, está assistindo, tem uma mensagem aqui para as pessoas. E eu recalculei minha rota, mudei o que eu tinha para fazer e super expandiu. Tá super gostoso conversar aqui com você. Incremento dos 10 segundos, né? Cada 10 segundos uma nova escolha. Em breve eu vou ter de novo o Clube do Livro. Eu fiz em 10 dias, foi puxado, eu vou fazer em 10 semanas. Olha só, mais tempo para poder desenvolver. Para poder terminar de ler, para vivenciar cada chave, né? Olha que legal. Esse meu perfil, ele é um perfil que eu tinha dois, né? O meu perfil antigo de fotografias de eu gosto de fotografia de pôr do sol. E depois eu entrei pro Axis e abri um novo perfil. Esse perfil novo do Axis foi hackeado e eu perdi esse perfil. Eu falei, então eu vou usar o meu antigo de muitos anos desde que o Instagram surgiu. E tem muitas pessoas que vêm nesse perfil que são clientes meus da época que eu tinha uma empresa. Aqui entrou o Catiguá, Brasília. Então, são pessoas que me conheceram na linha de frente do comércio, na linha de frente de lidar com o público. E um comentário que eu recebia muito dos alunos, dos meus clientes, era que eles chegavam cansados, preocupados com prazo e saíam de lá leves e tranquilos. Então, eu percebo quanto que o Axis já era presente na minha vida em 20 anos de comércio. Quanto que as pessoas chegavam desesperadas, queriam uma solução, e às vezes eu olhava uma coisa que eles não tinham visto, eu fazia uma revisão que eles não tinham percebido, o meu olhar diferente, minha maneira de lidar com as pessoas e no dia a dia, é muito bacana. Às vezes entra aí o Marcelo Xavier, entra a turma de Brasília, né, que é onde eu sempre trabalho. E quando tu fala isso, vem muita questão do propósito, né? Porque o Axis é acesso de consciência, então existem infinitas formas da gente acessar essa consciência, né? Uhum. E o quanto cada etapa da nossa vida é um preparo para a gente ir para um novo espaço. Começou com química, educação física, administração e até me tornar CF, estava fazendo engenharia civil. Então, eu tranquei minha faculdade de engenharia civil no 8º semestre, faltando 2 semestres para formar em 2018. Eu voltei de Roma e falei, bom, agora uma coisa ou outra, não vai dar para eu levar a faculdade e ficar viajando todo fim de semana, né? Aí eu tranquei a faculdade, né? Eu sou mega capacitado com a parte de computador, AutoCAD, toda essa parte de engenharia, eu manjo tudo. Photoshop desde o 2, computador desde 1993 já tinha computador, essas Photoshop. Eu tenho uma habilidade incrível com maquete eletrônica, 3D. Então, são coisas que a gente mal imagina, né? Mas eu sou muito racional, muito metódico, cálculos, físicas e tudo, eu adoro. Química, eu adoro. E sempre gostei do corpo, com a educação física, fiz anatomia, fiz todas essas matérias, fisiologia do exercício, conheço todos os músculozinhos do corpo, adoro, continuo estudando, né? Agora a próxima etapa é o ozônio, que eu vou estar estudando também, e já já vou estar chegando lá no... Tem adoro esses aparelhinhos, essas coisas, e estou me estudando, não paro de estudar um minuto. Terminei agora o curso de laser, muito legal. Pessoal, interessante isso. Eu acho legal a gente trazer isso para as pessoas, principalmente porque quando eu comecei no Axis e comecei a usar os processos nos locais onde eu trabalho, eu tive que baixar muitas barreiras e aprender a receber julgamentos, né? Sim. Porque chegou o momento que, se não fosse pelos fundamentos e pela classe de TTE, talvez eu tivesse abrido mão de ser fisioterapeuta, porque ficou tão pesado para mim receber julgamentos diariamente, tipo, mas ali tá só tocando. Como assim que isso é atendimento, né? Uhum. E aí, a partir dessas classes, eu comecei a perceber que era baixar barreiras, receber os julgamentos. E tem um propósito para mim aqui. Eu estou sendo pioneira. Eu me percebo, né? Sim. E eu digo isso também para algumas alunas que são veterinárias, né? Que são enfermeiras. Que a gente está... Nós estamos fazendo história com o Axis, né? A gente está abrindo espaço. Isso é muito legal, que é justamente o que eu falei para a Cris. A Cris veio de São Paulo para Brasília para fazer o fundamento comigo, outro veio de Marília, outro veio de Anápolis, que estão me encontrando nas classes. Se você perceber que essa energia, vem encontrar com a gente em Porto Alegre, vem do interior, vem da onde for, pois é justamente ali, olha, os relatos das pessoas sobre trazer para o SUS, trazer para
para outras instituições, trazer para hospitais, não é empurrando, é puxando. É Então, sendo o trabalho é, da crise é o trabalho do cuidar de quem cuida, cuidando de quem cuida, uma coisa assim. Então, é um processo que ela vai aos hospitais na sexta-feira, aplicar barras e reiki, outros processos de práticas integrativas nos médicos e nos enfermeiros. aqui em Fazem Porto Alegre tem. plantões e tal. Então, eles melhor atendem os pacientes. Então, quanto melhor o médico, o enfermeiro tiver naquele plantão, na qualidade de vida deles, mais eles vão trazer contribuição na rede. E a partir desse convite, deles serem esse espaço, é que um dia, quando chegar, eles vão pedir para a gente chegar lá. Não é a gente empurrando, não é convencendo ninguém, é sendo esse espaço. E é incrível isso, né? Foi como eu disse, assim, já teve um momento de querer sair, né? Eu vou trabalhar com Axis, vou deixar... Porque é muito mais fácil quando tu tá no teu espaço, as pessoas já vêm conhecendo. Uhum. Mas o quanto a gente levar para espaços diferentes essas ferramentas e ver as mudanças acontecerem, os outros assistirem essas mudanças, passa a ser um convite para que mais pessoas Olha, acessem isso, né? E recebam isso. o Bars in Business é um projeto muito legal para levar barras nas empresas, né? O cantinho das barras, barras nas escolas, barras nas prisões, barras em várias instituições são bem interessantes. E vem a partir desse voluntariado, dessa disposição de ser essa generosidade, da disposição de você se dedicar a um trabalho. Então, se você está parado em casa, tem as mãos, vamos começar a utilizá-las para criar mais esse espaço de realmente, ok, ainda não tenho clientes pagantes. Ok, solta o seu receber. Começa a receber da contribuição que você pode ser para as pessoas. E muitas vezes o receber não vem de dinheiro, vem de um livramento, vem de uma... Nossa, eu recebo tanta coisa bacana diariamente. E reconhecer que a gente recebe, sabe? É lindo esse trabalho de receber uma mensagem que você recebe, às vezes uma postagem. Então, isso não tem a ver com validação, tem a ver com reconhecimento. E eu acho que uma coisa importante que o Axis diz, né? Que receber barras te abre o receber. Uhum. Eu sempre falo isso nas classes. Pratiquem, pratiquem, né? Eu tenho aqui um espaço onde toda segunda-feira de tarde a minha agenda é fechada para a gente fazer troca, né? E eu vejo como se cria mágica na vida de todo mundo. Sim. Porque E aí você vai é praticando, sendo encontro dos alunos para ferramenta, né? praticar. Então, por isso a gente está criando esse espaço. Em Campo Grande eu fiz um taster, uma degustação de sinfonia, tá? Inclusive a gente pode pensar alguma coisa a respeito aí também. Foi lindo o nosso trabalho lá. E agora onde que a gente estava? Balneário de Camboriú. Nossa, tanto lugar. Nós fizemos uma troca linda, né? Uma troca linda, 28 pessoas, 29 pessoas. Foi muito legal. O bate-papo que a gente fez antes. Olha, eu vou ter que dar um oi aqui para uma pessoa incrível que está contribuindo muito com a minha vida. E vou estar lá para ela, ó. Tá aqui, viu? Já já o pessoal está procurando vocês aí, tá me fazendo bem danado essas escolhas que eu acesso. Sabe o que eu fiz? Eu criei no meu Linktree um sonho que eu tinha para realizar. Que eu coloquei assim, Personal Geek. Trecos interessantes. Trecos interessantes. Fale mais sobre isso. Trecos interessantes, cara. Então, realmente, eu sempre pesquisei sobre altas coisas bacanas e aquelas coisas que eu tô sendo, esse espaço que eu tô sendo, eu escolho compartilhar com mais pessoas. Então, depois visita meu Linktree, que lá tem umas coisas bem interessantes. Em breve teremos mais coisas interessantes. Olha, o que mais é possível. Ligados à saúde, ligados a bem-estar, ligados a novos hábitos. Então, vou estar compartilhando com vocês depois esses hábitos novos que eu estou tendo de manhã. Estou procurando uma pessoa bacana para poder oferecer para vocês esse negócio do banho gelado, da água gelada. Isso é muito legal, realmente dá uma diferença. Essa parte de respiração, né? Enquanto, né, vamos falar um pouquinho sobre alimento, né? O pessoal acha que alimento é almoçar e jantar. Isso é uma mentira dessa realidade. O verdadeiro alimento é o ar. É dele que você requer diariamente, que você só está vivo porque você se alimenta de ar. Ele vem a grande energia para o seu corpo. É através do ar que você respira que você está vivo. Você até aguenta ali um dia sem comer, 2 dias sem comer, mas,
Você não aguenta Respirando mal. parar sem respirar. Então, muito que a gente está passando é a sobrevivência de respirar curtinho. E aqui tá todo E mundo assim, sabe, ó. Maurício, que esse é um dos fatores onde eu tenho contribuição para passar, porque assim, ó, como eu trabalho fisioterapia respiratória, Ah, e, legal. e uma forma ótima de mensurar é o oxímetro, que tu vê a Uhum. saturação, né, que é o volume de ar que passa ali por minuto, Aí eu tenho da época do muda, Covid, põe no dedinho. muda muito. Tipo, tu pega, faz ali as manobras de fisioterapia, associando, sei lá, uma restauração da hiperventilação, um Legal. É MTV-SS, isso, temos processos, né? e aí assim, ó, muda é assim, ó, é questão de 50 minutos, né? Ali atendendo, usando os processos, muda gritantemente, assim, ó, de tirar o cliente que estava no O2, recebendo um volume alto de O2, que a gente sabe que intoxica também. Então, essa parte é onde eu mais vejo o resultado, assim, de forma mais palpável, sabe? A questão da Uma coisa bem oxigenação. interessante, que talvez seja legal trazer, é que foram 2 workshops que eu fiz no momento que eu fiz perguntas. Eu trouxe energia no sábado sobre vida, não vida e sobrevida. E no domingo eu trouxe energia sobre viver, sobreviver e não viver. Bem Ó, intenso. Ó, e aí tá várias coisas que você trata estão ligadas a isso. No 3 dias de corpo, a gente vai falar sobre o corpo físico e sobre o corpo sutil. Então, muito do que nós estamos passando vem do corpo sutil, que atualiza nosso corpo físico. E aí você vai para exames, ressonâncias, raio-x, não não aparece aparece nada. nada. E aí que entra o nosso trabalho. Quando eu tive em 2018 na Costa Rica com o Gary, com o Dan, foi a primeira classe do Dan de avançada de corpo. E foi ali que o Gary pegou o manual e falou: ó, esse manual aqui vocês vão levar para casa. Nós vamos trabalhar 3 dias com uma folha de papel, com 4 processos novos, que foi o início da mutação holográfica, que agora chegou para vocês no 3 dias de corpo. Então, a mutação holográfica nasceu lá em 2018, sempre foi um processo avançado. Fiz de novo no Buenos Aires, fiz de novo no México, acabei de vir do Japão, de uma classe avançada de corpo. Então, é justamente ali, essa atualização energética, que vai atualizar seu corpo físico. A gente trabalha diretamente no corpo sutil. Uns outros estudos que eu faço, e talvez você tenha clareza disso também, é que os pontos que nós aplicamos nos processos corporais, em outras técnicas, chama-se de órgãos anímicos. É a conexão do sutil com o físico. É como se fosse a ligação dos dois. Então, a gente trabalhando nesses pontos do corpo, a gente está tratando tanto o físico quanto o sutil. E Tem essa muitos, relação entre eles. tem muitos centros de energia, né? A Uhum. gente acaba tocando diretamente quando a gente. Porque, claro, também tem outras técnicas. Eu trabalhei muito tempo antes, e eu acho que tudo é preparo, sabe? Eu sou muito Tudo é grata a tudo que preparo, eu fui fazendo de tudo é formação. preparo. Aonde eu estou hoje é um preparo de toda uma vida. Porque eu cheguei a fazer uns workshops aí, vários módulos de uma técnica chamada técnica de sanação, que eu fiz com um peruano aqui em Porto Alegre, antes de conhecer a Axis. Eu não era nem consteladora na época. E eu lembro que a gente tocava no corpo, imaginava o órgão na mão, né, enviando energia. E aí, às vezes eu me pego fazendo os processos e me vem, sabe? Eu digo, uau, Claro. como tudo é tão lindo, Tudo é né? muito bonito, tudo é muito bonito do ponto de vista de que se você não tiver ponto de vista, você escuta o sussurro do corpo. E esse é uma classe do DEM muito linda. Eu vou gravar um vídeo agora para compartilhar com o pessoal do mundo todo, né? Eu fiz a primeira classe de sussurros do corpo, tem um livro, Sussurros do Corpo, e Pois o é, e corpo esse livro, é lindo, esse livro tu não vai fazer um clube do livro para nós? só quando tiver em português. E quando é que isso sai, hein, É, Maurício? O que se ah, requer? ótima pergunta, viu? O A gente que só pode eu fazer clube do livro quando escolho, está o em que se português. requer? É muito legal. Todo esse caminho, sabe, de perguntas e praticar o sussurro no corpo é muito legal. Então, quando eu Eu estou vi umas ensinando 3 dias de corpo, chamadas, eu ensino as pessoas a pesquisar o corpo. E aí você escanear. vai começar. É, vai dar uma pesquisa no corpo. De repente sua mão vai lá e gruda num ponto. E a pessoa fala, como é que você sabia? Porque o corpo mostra para você. Então, se você quiser experimentar, aproveitando que a gente está numa live,
Como seria a gente ter agora um espaço de consciência, de você pegar suas mãozinhas agora, aproximar e perceber que tem algo entre elas, que não é o calor da sua mão. E agora aproxima do seu rosto, sem tocar, ó, e percebe que gostoso, ó. Aí vai descendo pelo seu corpo, e ele vai até arrepiando, e você vai caminhando pelo seu corpo sem tocar, só percebendo. E esse é você também. Você, além do corpo físico, é um corpo sutil, e vários nomes, várias técnicas, mas reconhecer isso é um passo interessante. O que mais é possível E que você não considerou? o quanto a gente já vê isso na classe básica do Axis, que é o curso de Olha, barras, quando a gente aprende a ferramenta tá do leve e pesado. tudo em barras, está tudo em barras. O que te faz é pegar aquilo e ir avançando. Então lá você tem 6, 7 linhas sobre não se julgar, mas a gente vai falar sobre não se julgar em todas as classes. Você tem ali um pedacinho sobre quem pertencisse, a gente já falaria quem pertencisse em todas as classes. E eu frequento o Axis, aí eu escolhi a fundo mesmo, viajo, eu vou para a Croácia, eu vou para o México, vou até para o Japão, eu fui, mulher. Que coisa Fazer linda que aquilo, eu nossa, acompanhei, que eu acompanhei. coisa legal. E sim, e trazer mais diversão para o seu corpo. No esse final de semana, dentre todos os meus aprendizados desde janeiro que eu estou vivenciando, eu não vou trabalhar, vou trabalhar, mas não presencialmente, né? E eu vou andar de moto no Autódromo de Interlagos. 6 motos topíssimas, novíssimas na RRRRRR Fireblade. Eu vou lá botar meus 200 por hora no autódromo, vou realizar Vai se mais divertir. uma vez um sonho. Vou me divertir, meu corpo pede essa adrenalina da velocidade, meu corpo gosta dessas. Desde menino, eu fui ciclista, então vivenciei as duas rodas desde pequeno. Eu adoro E, isso. Então tem um tempinho e, para você. e agora o quanto isso também está conectado com dar espaço para o corpo ser, né? A diversão. Diversão, Porque tem isso aí. Os cabelinhos brancos aqui, é tudo andando de moto. como pode melhorar, como pode ser mais divertido. Pode ser mais divertido. Eu acho o seguinte, que quem ainda não entrou no grupo do Maurício e da Cíntia, que ainda Uhum. não se inscreveu, aproveite, tá em tempo, né? É? Faz muito tempo que Porto Alegre está escolhendo vocês aqui. Faz. Faz sim, já estamos aí marcados, já tem um tempo. E ok, vamos aí, vamos nessa, eu tô E dentro. ali durante. Tô Eu lembro que a viajando, Val também vai tô fazer. viajando A, o Brasil todo, convidando, tô dentro. Já fui para Uruguaiana, passei por Porto Alegre, fui para Uruguaiana. fez a Já fui para classe com a Dourados. Cássia lá, eu acho, né? Foi muito Uhum. legal. A Uruguaiana foi muito legal. Então, estou sempre aí, só chamar, te encaixa na agenda. Aqui, esse nosso calendário tem pouco fim de semana, então, o que E eu mais é lembro possível? que já no meio da pandemia, a Val que vai fazer as classes juntos, né? A gente se reunia aqui e disse assim, vamos ter que puxar a energia desses dois, esse É casal assim tem que que vir aqui funciona. para É assim que contribuir. funciona. Sabe, e E, justamente por isso, sem ponto de vista de que tem outra classe na mesma data, não tem assim, vou evitar. Não, a gente cria a classe, cria para as pessoas, cada um escolhe. Tem gente que pode estar vindo de outra cidade. Pergunta qual é a classe que vai ser a maior contribuição para você, qual o facilitador, qual o momento da sua vida para isso, sabe? Então, não é empurrar, é puxar. E eu escolho ser esse e, convite para estar puxando vocês para essa consciência. e eu acho que vai ter mais uma classe que a Cintia lançou, né, para noite, tem a ver Opa, com riqueza certa para riquezas. você. Como Hoje pode tem um taster de riqueza certa. Entra aí sim, no link da Cíntia, às 9h30. isso. Vamos lá. Fazer o merchan aqui para ela. Riqueza, ela veio da Itália, agora do Castelo. Então, além da especialidade e conversando com as entidades, ela trouxe aí para o Brasil essa facilitação da riqueza certa para você, começando um trabalho lindo de consciência sobre isso, de mudança de pontos de vista, de escolhas diferentes. E vamos ver o que vem aí. Daqui a pouquinho eu tô lá. E eu acho o seguinte, vamos aproveitar que ela está nessa energia lá do castelo e vamos entrar nessa onda. Vamos para Vamos, esse né? espaço com a Cíntia, né? Vamos. Sim, começando com entidades também é uma classe muito legal. Faz parte, a gente brinca de com corpo e sem corpo, né? Como as duas coisas estão ligadas e a clareza que se requer muitas vezes dentro daquele espaço da antena, né? Esquentar, ter resistência, tem uma parte do trejeito de corpo que a gente fala. Se aquela dor que está com você não passa e não tem clareza do que é, ou é um explante que estaria no corpo sutil, ou é uma entidade. Aí é legal ter essa clareza com entidades também para lidar com o seu corpo. E o quanto, né, quando a gente faz uma classe de 3 dias de corpo,
a frequência do corpo muda e com isso a gente acaba acessando mais entidades que contribuem, né? Sim, aí, Tem tudo a e ver com aí é bom frequência ter e ponto de vista energia. sobre isso, né? No caso, quem tem doutrina, religião e tudo, tá? Minha mãe chama de anjo da guarda, outros chamam de mentor espiritual, cada um tem um nome para essa energia que contribui com a gente no nosso dia a dia, né? E ter mais clareza sobre isso é super bem-vindo. Eu tenho Sim. só tenho a agradecer. Eu fui CF de entidades já, estou indo junto com ela para Paris, para renovação. Às vezes eu tô lá e já falo, vou fazer a classe também. Aí eu vou lá e também Aproveito. assisto, tem tudo a Eu, ver. eu ouvi uma coisa sobre a classe de 3 dias de corpo e sobre o fundamento que eu gravei, assim, de um facilitador. Que o fundamento é o ser infinito que traz o corpo para a classe. E que 3 dias de corpo é o corpo que traz o ser infinito para a classe. Como é isso Olha, para ti, Maurício? isso aí dura pelo menos assim uns 20, 30 minutos na minha classe que eu converso com os seres infinitos, depois eu falo tchau para vocês deixaram o corpo comigo, um abraço, a gente se vê Espetáculo. depois, o corpo agora deu carta branca para a gente se tornar aí o martelinho de ouro daquela desamassada na lataria, e o bacana é que você vai aprender a contribuir com outros corpos e receber, então é um presentear e receber incrível, quando você aplica e recebe, olha, não tenho palavras, velho. Se você ainda não atualizou uma classe de 3 dias de corpo, você pode procurar um BPF. As aulas individuais dos processos são muito ricas também. Eu Sim. tenho alunos aí, o meu caminho de 3 dias de corpo passou por fazer todos os processos, um por um, com no mínimo 6 alunos. E a vivência, né, que eu chamo de vivência, a vivência do workshop, a vivência de ter 6 pessoas no mínimo lá, às vezes 10, às vezes 19, todos na mesma energia, no mesmo processo, é indescritível. E isso é muito legal, né? Porque é uma questão É. energética mesmo. Porque se tu passa por todos os Nossa, processos e tem aquele esses de 6 corpos, né? laxação e choque anafilático, aquilo dá um relaxamento no corpo lindo, aquilo é sensacional. Então nós temos processos para várias coisas, você vai no seu saber, é um convite. Eu tô muito curiosa para saber mais sobre esses que são das programações de inteligência artificial, que entrou Uhum. vários, né, desses 12 processos. E, Sim, ai, tô louca para estar nessa classe. vamos trocar figurinhas aí, vamos convidar o pessoal. Gratidão aí a todos vocês que estiveram aqui. Depois eu vou marcar você como colaboradora para ir para o seu perfil também. Tá? Certo. E sejam bem-vindos. Ó, amanhã tem um bate-papo com a turma do Big Five, sexta-feira um workshop falando do Big Five curadores, recomendo. Cíntia tem daqui a pouco a Taste de Riqueza. E quais são seus próximas classes, seus próximos eventos? Meus próximos, semana que vem, na terça-feira de tarde, tem derretimento das realidades reflexivas e corrigindo a visão. E depois é Super as classes de recomendo vocês. corrigindo a visão. Super, só presencial o processo de corpo, só presencial, tá, Regina? E Sim. esse Corrigindo a Visão é sensacional, super recomendo. Ele, amigo do Facelift. Sabe uma coisa legal para você poder oferecer ao pessoal aí, que eu falo muito, é os circuitos. Circuitos também. Tinha uma classe marcada para essa terça, vai ser transferida para depois da vinda de vocês aqui, quando acabar o tour de vocês, vai ter essa classe. Já tem data, dia 15 de julho, se eu não me engano. Isso, Mas aí, né? E esse vamos juntos. mutação holográfica, o mutação holográfica é um que tu pode aplicar junto com as barras, né? Ah, eu tô louca para falar sobre esses processos e perceber. Certo, certo. Deixa pra classe, deixa. É muito legal, é muito legal. Realmente é o que eu estava conversando. Percebe na energia, o rostinho das pessoas mudam, nosso rosto mudou do começo ao final daqui. A gente está diferente pelo nosso bate-papo. Tem uma energia muito gostosa nessa live. Quem estiver assistindo agora ou depois quiser compartilhar, quiser colocar aqui no comentário como estão sendo os processos corporais para você, convidar mais pessoas para essa energia. Está sempre aí. Gratidão, 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 Kelly. E eu acho legal assim, ó. Quem não tá pronto ainda, que não tem os pré-requisitos para fazer o fundamento ou 3 dias de corpo, comece, né? Tu abriu agora essa disposição de fazer a classe de barras, então como seria? Entre em contato, daqui a pouco a gente faz essa classe de barras para quem Essa não entrou nesse receberás. universo. Exatamente. Gratidão imensa, Maurício. E agora, por favor, né? Vamos para esse cluster da Cíntia aí, Vamos, já está lá. receber Obrigado. um Tchau, tchau, pouquinho dessa gente. riqueza. Abraço. Tchau, beijo. Tchau, beijo, tchau.